Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, galeria imprensa, senhores servidores. Presidente, vou tratar de um assunto que desde do meu primeiro mandato eu tenho escutado aqui nessa casa. Eu me refiro à questão da duplicação da BR-135. Parece, senhor presidente, um caso batido, mas não é. As consequências são visíveis para todos nós parlamentares e para a sociedade como um todo. Cabo Campos, há 2 anos estive nessa tribuna, depois de ter visitado a refinaria Prêmio, e cheguei aqui, mostrei do desmonte, do desmantelo que eu vi ali. Para mim era um fracasso anunciado. E pude aqui replicar esse fracasso. E atribuir em parte desse fracasso a leniência e o silêncio de muitos políticos do nosso Estado, de muitos segmentos do nosso Estado. Cheguei a chamar aquela refinaria de um esqueleto desidratado, de reclamar da ausência dos gritos e dos brados nas tribunas do Congresso Nacional, dos nossos parlamentares. E agora, de igual modo, tive a oportunidade de visitar com ex-prefeitos, de visitar com vereadores o parque onde funcionavam as empresas e os consórcios que davam sequência à duplicação. Se lá para trás eu pude vivenciar na refinaria a questão dos vigilantes, sequer ali eu pude observar os vigilantes. Discute-se que o superintendente do DENIT venha aqui esclarecer alguma coisa. Eu não quero minimizar a importância dele, pelo contrário, o lado técnico tem que ser preservado, mas os fatos é que estão aí, de que parou por completo a obra e nem vigia tem. E até agora eu não vi, nem por parte do governo do Estado, assim como eu reclamei na época de líder, uma força gigantesca para poder alertar em relação a isso. Não vi pronunciamento dos nossos parlamentares federais, dos nossos senadores, também não vi gritos em relação a isso. Essa casa também faz a coisa de ordem introspectiva e não temos levado isso avante, senhor presidente. E é preciso que a gente se manifeste com uma moção de repúdio ao governo federal e à presidenta Dilma. Muitos vão dizer assim, mas é um contingenciamento, sim, mas esse contingenciamento, ele tem uma escolha do pouco que fica. E se nós não gritarmos, fique certo, que o recurso desse contingenciamento irá o que sobra para outros lugares e não vai vir para cá. Mas o que eu sinto aqui é um silêncio crepuscal, um silêncio franciscano, dos monges franciscanos, nada, só orações em silêncio, e os gritos dessa casa nós não escutamos. Não sei com medo de quê. É algo que ultrapassa os limites das nossas fronteiras partidárias, das nossas fronteiras de cores políticas, mas na verdade o interesse é coletivo de todos nós. Discursos isolados sem dar sequência. E eu vou propor uma moção de repúdio ao governo federal e fazer como fizeram em Alagoas, onde o Rotary se manifestou, o Lions Club se manifestou, as maçonarias, deputado Edivaldo, se manifestaram em relação a isso. Sabe por quê? Porque o pouco recurso que o governo federal fica do seu contingenciamento só vai para aqueles que gritam mais e não para aqueles que ficam em silêncio, como se estivesse aceitando os mortos a situação que nós estamos vivenciando. Por isso é que nós temos que gritar aqui dentro, temos que falar aqui em relação a isso. Senão nós não vamos ser escutados, não vai ter eco os nossos apelos e, consequentemente, os recursos irão para outro lugar. Diga, deputado César Pires, Vossa Excelência está fazendo nesse momento uma advertência muito importante com referência às BRs, a 135, porque desde 2012 nós falamos aqui sobre a questão do início dessas obras
de tudo enquanto, mas nós temos visto que ela parece que está sendo construída através de Jabuti, do Passo do Jabuti. Faz um pedaço aqui, outro ali, e as coisas sempre ficando aí, entra 2 invernos, acaba aí. Por isso é que as obras federais no Maranhão não vão bem, porque ela só tem começo, não tem fim. É que nem a BR-222, já fizeram não sei quantas vezes, vai passar hoje na BR-222, onde nós trafegamos de Vitória do Mearim, de Arari, Vitória do Mearim até Santinês, que é só buraco. E todo dia se vê. Quer dizer, esse DENIT tem que ir para frente, deputado. Não é só nós, deputados aqui, nós cobramos, mas que o governo federal tem que fiscalizar quem comanda os DENIT nos estados. E no Maranhão, sinceramente, está deixando a desejar. Porque todo dia estão nas estradas, estão pagando e nós não temos estrada para trafegar. Era isso que eu queria enriquecer o pronunciamento de Vossa Excelência. Incorporo aos meus pronunciamentos suas preocupações. E, deputado, é mais além. A maior obra anunciada no governo federal aqui foi a refinaria, fechada. E eu fui para lá, passar sede e ficar isolado lá, como todos os deputados. Depois vem a duplicação, parada. O aeroporto, parado. E agora Vossa Excelência me fala disso. E nós não podemos esperar o quê do DENIT aqui? Que o superintendente vem aqui dizer o quê? Ele vai dizer apenas que a obra parou. E que o que nós estamos fazendo, qual é a parte do nosso sacrifício? Qual o nosso posicionamento em relação a isso? E eu mesmo, como líder do governo, cobrei dos nossos senadores, cobrei uma nota do governo do Estado, cobrei uma nota da Assembleia, senhor presidente, em relação a isso. Permita uma parte, novo deputado César Pires. O Estado do Maranhão deu a maior proporcionalidade de voto para o governo atual. E o que nós temos como resposta, deputado Edivaldo Holanda, são as obras paradas. Nem o aeroporto está concluído ainda, nem isso. Portanto, nós políticos, e sobretudo nossos políticos federais, são incompetentes em relação a isso. Qual foi a nota de um senador em relação a isso? Eu disse isso da vez passada como líder do governo. Qual é a nota do Estado em relação a isso? Qual é a nota da Assembleia em relação a isso? Qual é a nota da FAMEM em relação a isso? Qual é a nota do Laios em relação a isso? Os outros estados se mobilizaram nesse sentido. E isso aqui é que eu faço agora um apelo aos segmentos organizados e que têm força para que possamos entrar, que o contingenciamento, o que restou do contingenciamento seja utilizado em obra do Maranhão, senão vão carreadas para outros locais, aonde os parlamentares têm ressonância. Para vocês terem uma ideia, o Cid Gomes brigou, reclamou, brigou com a Dilma e ganhou como prêmio o ministério. Se ele perdeu ou não, por falta de comportamento, é outra coisa. Mas o Ceará foi atendido e ele ainda ganhou o ministério. Deputado Edivaldo Holanda. Muito mais do que uma parte. Tenho consideração por Vossa Excelência. Eu já havia desistido, mas porque achei Vossa Excelência brilhante no vosso pronunciamento. Mas Vossa Excelência tem razão, eu só quero retirar a bancada federal, eu quero retirar porque cada um lá em cima tem o seu trabalho, tem a sua parte, a sua atuação, importante, como nós temos a nossa aqui. Mas eu quero me ater à parte específica do pronunciamento de Vossa Excelência em relação à refinaria Premium. Vossa Excelência lembra que naquela tribuna, ao lado esquerdo seu, nós fomos várias vezes mostrar que a refinaria era uma farsa. Ela não existia. Ela era um estelionato eleitoral. Não havia no site da Assembleia, não havia no site da Petrobras 1 centavo. Gabriele disse isso em entrevistas nacionais, lançando a dúvida dele mesmo, então presidente, sobre a refinaria do Maranhão. A refinaria última, construída nos Estados Unidos naquela época, fazia uns 37 anos que uma refinaria tinha sido construída na América do Norte. O mundo estava em crise, como basicamente vive em crise hoje. Não havia dinheiro, os financiadores internacionais não tinham interesse. Não havia recursos desde o primeiro momento para a refinaria Premium. Vossa Excelência, se buscar os anais desta casa, vai ver que nós dizíamos isto
tudo foi confirmado. Não que nós não quiséssemos, como a imprensa da época dizia, que nós éramos, eu e outros companheiros, é porque nós não queríamos o progresso. Não era isso não, é porque não éramos cegos. Nós estávamos denunciando o que estava claro, o que saltava aos olhos, o que o próprio Gabrielli dizia, o que a Petrobras afirmava. Então a refinaria nunca existiu. Deputado, se houve estelionato eleitoral, foi da parte da Dilma, do Gabinete Civil, para poder se eleger, foi do Lula, que teve a maior votação aqui, porque a obra é federal. Não vamos remeter responsabilidade Excelência, ao Estado. mais uma parte. Vossa Excelência que está usando minhas palavras para fazer essa dicotomia. Na verdade, a obra era federal. Eu não estou falando aqui do governo do Estado na época. Eu estou falando do governo que chegou aqui trazendo, entre aspas, a refinaria. Pois é, eu estou decodificando as suas palavras, facilitando a acessibilidade de oitiva dos nossos ouvintes, para poder ter um poder cognitivo melhor, interpretativo em relação a essa situação. Então é isso que eu estou dizendo para Vossa Excelência. Eu estou apenas rememorizando, remontando uma história que eu estava lá, participei e ajudei a construir. Deputado, mais uma parte. O deputado Max, eu vou repetir porque, perguntando se isso que Vossa Excelência está se referindo seria um código Morse. Eu acho que não. Eu acho que Vossa Excelência está sendo muito claro. O Código Morse tem outro tipo de interpretação, e não é interpretação cognitiva auditiva. Talvez sirva como aprendizado, que é outro tipo de decodificação, só para poder remontar. É só entrar no Google que nós vamos encontrar o que significa Código Morse. Não é essa a codificação que eu me interpreto, que estou lendo, não. O meu poder de visão vai um pouco mais além dessa subtração de pensamento. Mas eu só estou Vossa Excelência faz um grande pronunciamento. Eu quero que Vossa Excelência saiba. Eu sempre respeitei Vossa Excelência e estou respeitando, eu conheço muito bem, sei da vossa competência e eu quero parabenizá-lo pelo grande pronunciamento que faz na manhã tarde deste dia. Eu apenas quis corroborar com Vossa Excelência e Vossa Excelência também, com certeza, desde a época, Vossa Excelência tinha certeza desta situação da refinaria Prêmio, dessa situação fictícia dela. E traz com muita propriedade agora à tona o problema dela e o problema também da 135, que é que esta casa não deve se calar diante de todo esse descalabro que está aí. Ilações à parte que a amizade pode fazer, se permite um ao outro trabalhar dessa ordem. Agora, eu só quero... Sérgio, o senhor vamos encerrar, não dê mais a parte a ninguém. Tá, não deu não, presidente. Só um minuto. Conclua assim de outra parte. Eu só quero dizer, presidente, que os fatos existem. O aeroporto foi concluso? Não. A duplicação conclusa? Não. A refinaria falida? Fato. Qual é a posição coletiva dessa casa, do governo do Estado, dos nossos deputados federais e dos nossos senadores? Me apresentem aqui, que eu me silencio, me penitencio e venho aqui exaltar alguma coisa que fez. O certo é que nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Muito obrigado, senhor. E obrigado também, senhor presidente.